que possamos, todos nós, mais uma vez, unirmos os nossos corações com o objetivo de mergulharmos nos ensinamentos de Jesus. A casa de Zico Horta, nesse momento tão ainda diferente para todos nós, embora nele já estejamos há quase 4 meses, mantemos o nosso calendário, mantemos os nossos cursos, as nossas reuniões doutrinárias, os nossos estudos, as nossas reuniões, para que não nos afastemos dessa prática maravilhosa que a doutrina espírita nos convida a realizar. Então hoje, mais uma vez, cumprindo então este calendário, quando às quintas-feiras, às 20 horas, a nossa casa, hoje não a casa física, mas a nossa casa espiritual abre suas portas para acolher e receber todos aqueles que a ela e com ela e nela desejem estar, para mais uma vez podermos mergulhar nos ensinamentos do Cristo e trazê-los e praticá-los na nossa vida, no nosso dia a dia. Então eu quero agradecer a Deus pela oportunidade bendita de estar encarnada nesse momento planetário. Quero agradecer a essa casa que consegue nos possibilitar não nos afastarmos dos ensinamentos do Cristo, não nos afastarmos da prática de amor fraterno, apesar dos impedimentos, nos ensinando a importância de respeitar as leis humanas e não nos afastarmos das leis divinas. E que mais uma vez juntemos os nossos corações para a reflexão da noite, do dia, da tarde, da hora que pudermos ligar o nosso celular e ouvir as reflexões que faremos. E hoje nos é oportunizado estudar, reflexionar sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2 tem por título: Meu reino não é desse mundo. Bom, sempre que começamos uma atividade na casa espírita, aprendemos a importância da prece. A prece nos conecta, a prece nos liga, é como uma tomada no interruptor. Nesse momento, fazer a prece é buscar esse divino que está em mim. Então que possamos, cada um de nós, antes de revermos e de mergulharmos neste capítulo do Evangelho, que cada um de nós possa nesse instante agradecer, louvar a oportunidade da vida e de estarmos aqui juntos. Agradecer ao Pai, agradecer aos prepostos do Cristo, que tem tanto nos auxiliado, como seu Zico, nos orientado, nos conduzido nesse momento. Os nossos anjos protetores, os nossos mentores, a Mãe Maria, que nos envolve a todos com seu manto de amor e de luz, e que nesse instante cada um de nós esteja disposto a descobrir nos ensinamentos de Jesus ferramentas valiosas, preciosas, para que o nosso dia a dia, para que a nossa vida se torne mais leve, mais doce e mais próxima de Jesus. Pois muito bem, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec usa uma citação de João. Então está no Evangelho de João. Mas se vocês me permitem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, talvez pensando que de repente tem alguém nos ouvindo e que não estuda doutrina, não parou para estudar a doutrina, ainda não se interessou por isso. E nos ouve falar e mostrar este livro importante, né? Evangelho segundo o Espiritismo. E aí talvez pense, mas é outro evangelho? E nós muitas vezes encontramos simpatizantes da doutrina
que também não sabiam disso. Então, me perdoem se eu estou sendo repetitiva, mas eu acho que vale a pena a lembrança para aqueles que não conhecem. Allan Kardec, ele buscou no Evangelho, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ele garimpou no Antigo Testamento e no Novo, principalmente no Novo Testamento, ele garimpou, ele trouxe ensinamentos do Cristo que são importantes no olhar dele e da equipe espiritual que o assessorou nesse trabalho, que são versículos esclarecedores, não menos importantes que os outros. Mas ele teve que garimpar alguns versículos para que a partir desses versículos ele pudesse esclarecer àqueles que interesse tivessem do significado da doutrina espírita e da diferença dela para outras práticas religiosas. Então, neste capítulo 2, que diz meu reino não é deste mundo, Kardec escolhe 3 versículos do capítulo 18 do Evangelho de João. Essa parte do Evangelho de João é quando João descreve o encontro de Jesus, quando ele é preso, o encontro dele, né, com aquele que era o legislador, com aquele que iria decidir o futuro dele. Né? Então, quando Jesus se encontra com Pilatos. Então diz assim: tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, essa descrição está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, nesse estudo, nessa reflexão que faremos, nós faremos, nesse encontro, nós faremos tendo foco nesses versículos. Esse capítulo 2, assim como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não Vim Destruir a Lei, é o título do primeiro capítulo. O segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Meu Reino não é deste mundo. O terceiro capítulo tem como título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o quarto capítulo, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 4 primeiros capítulos, eles nos darão respostas e explicações que justificam o título do livro, Evangelho segundo o Espiritismo. É quando os Espíritos vêm clarear situações e questões que nem Jesus, nem Moisés puderam clarear, porque não estávamos prontos naquele instante para receber essas explicações. Então, eu gostaria que nós nos lembrássemos que nós espiritistas, nós estudantes, simpatizantes dessa doutrina, que abraça, que aconchega, que encoraja, nós acreditamos
e reconhecemos as verdades do Antigo e do Novo Testamento. Não são livros ignorados e nem livros que nós não devamos ler. Pelo contrário, devemos sim. Neste capítulo, Kardec fala de temas que acho que são muito importantes de nós esclarecermos, né, um pouquinho, que são a vida futura, a realeza de Jesus, ponto de vista e depois a instrução dos Espíritos. Então vamos lá. O que Jesus está nos dizendo quando ele fala para nós: o meu reino não é deste mundo? Então ele está nos dizendo que existe outro mundo, que o reino dele não é neste, mas que tem outro. E aí a vida futura, ela deveria, e ela será para nós, se nós assim desejarmos, a vida futura é a nossa maior preocupação. A vida futura deverá ser a nossa maior preocupação. E por que ela deverá ser a nossa maior preocupação? Porque ela é para sempre. A doutrina, ela vem nos dizer, ela vem nos explicar e ela vem nos provar que com a morte do corpo físico, a vida continua. Que a vida não termina com a morte. E que muitas vezes nós ficamos tão mergulhados na vida presente que eu não compreendo que o que me sustentará não é as escolhas, não é as escolhas que faço hoje, mas as consequências das escolhas que faço hoje. O que eu estou querendo partilhar com vocês? Se eu tenho preocupação com a vida futura, se eu desejo que a minha vida espiritual, né, porque eu não vou ficar para sempre aqui. Então, a vida futura que eu estou falando é da vida espiritual. O corpo vai perecer, a doença vai me visitar e infalivelmente o meu corpo vai ter um fim. Quando esse corpo tem um fim, seja pelo adoecimento, seja pelo Covid, seja lá por que caminho for, o meu espírito vai continuar vivo. Então nós dizemos aqui para aqueles que creem no mundo espiritual, que quem está morto está vivo, porque o espírito é imortal. Então vamos só voltar um pouquinho na história para a gente entender um pouquinho dessa vida futura. O povo judeu, eles tinham um entendimento, e aí nós estamos falando da época de Moisés, eles tinham um entendimento que a presença do divino na vida deles era proporcional ao sucesso material que eles tinham. Que cada vez que vinha um fracasso, uma peste, algo dava errado na vida deles, era um castigo do divino por uma desobediência à lei. Então, todo o sucesso material era atrelado à divindade. Então, nesse momento, quando Moisés diz, né, quando ele esteve aqui e trouxe as leis mosaicas e nos deu essas leis como parâmetro, era aquilo que nós podíamos compreender. Ainda que ele falasse de amor, né, porque com Moisés nós temos a ideia e a lembrança da lei de Talião, olho por olho e dente por dente, era aquilo que o nosso coração podia compreender. Não era possível aos judeus daquela época entender o amor como caminho. Isso aconteceu quando veio Jesus.
Aí Jesus veio e disse: eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir, e trouxe um caminho amoroso para que nós pudéssemos percorrer. E nesse momento, quando Jesus traz para o povo judeu essa outra ferramenta de entendimento que o amor era o caminho, ele também falava de vida futura. Ele também dizia que haveria uma expectativa, uma esperança e uma certeza de que a vida não terminaria. Mas também era isso que naquela época era possível ao povo compreender. E só depois veio o Espiritismo dizendo: a vida continua e eu posso lhe dizer como ela continua. Eu hoje sou um espírito que não tenho corpo mais, mas eu te digo como é aqui. Eu te digo como acontece a colheita daquilo que eu semeei no plano espiritual. Eu posso te dizer e te afirmo que aquilo que os seus olhos não veem não significa que não exista, existe. Mas isso foi a doutrina que nos trouxe. Então hoje, né, em 2020, nós temos o conhecimento e temos fatos que comprovam a existência do mundo espiritual. Nós professamos a doutrina dos espíritos. E são esses espíritos que nos sustentam e nos fazem compreender que a vida futura, ela vai depender das minhas intenções com o que eu faço hoje. Em hora nenhuma, Kardec está dizendo que a doutrina espírita não se importa com o mundo atual, com a vida atual, que nós não devemos dar importância à vida atual. Pelo contrário, ele nos lembra que a escolha que eu fizer hoje para a minha vida atual vai ecoar na minha vida futura. Então, tudo o que eu faço hoje, de alguma forma, vai impactar na minha vida futura, sim. E aí eu não tenho, é o que tem no meu coração. Quantas pessoas que conhecemos e que nunca pararam para ler o Evangelho? Nada. E quando nós vemos essas pessoas viverem, elas vivem de forma amorosa e fraterna. Elas vivem o Evangelho, elas são solidárias. Elas amam e são amadas pelo que fazem, pelo que pensam, pela forma que elas agem. Então, meus irmãos, vida futura é o meu espírito que é eterno. Vida futura, eu preciso pensar nela, eu não posso ser imprevidente. E nós, às vezes, pensamos só na previdência material, né? A imprevidência é quando eu não cuido das minhas atitudes, a minha indiferença à dor do outro, o meu julgamento pelas escolhas do outro, as minhas críticas sem nenhuma contextualização e sem trazer nenhuma ajuda àquele que eu estou criticando. Eu estou sendo imprevidente. Eu estou determinando o que eu vou usar, o que vai me esperar na vida futura. Então eu tenho que me importar com esta vida hoje, com cada pensamento, com cada ação, com cada intenção que eu tiver, porque ela vai determinar a minha vida futura. Então esse item de vida futura, ele é importante e eu penso que ele abre 1000 possibilidades para todos nós. Um outro item importante, dando sequência ao estudo do capítulo, é a realeza de Jesus. A realeza terrestre acaba, ela acaba, né? Então, depois que um rei morre, rei morto, rei posto, outro virá. A realeza de Jesus, essa não perece, é a realeza do amor, é a realeza da compaixão. Isso não termina, isso é para sempre, isso vive, isso cresce em nosso coração. Então vamos olhar para nós, o quanto eu tenho exercitado a minha compaixão e o meu amor. O quanto a realeza de Jesus está dentro de mim.
ou eu estou apegada a outras realezas, a outros valores, e esses valores estão me afastando do Cristo, do verdadeiro valor. E aí, quando entendemos isso, entendemos também que as coisas materiais, elas são importantes e elas nos trazem conforto, elas nos trazem uma condição boa, mas o fato de a condição boa não me dá o direito de achar que eu sou melhor. Eu posso estar numa condição um pouco mais confortável, também vale o contrário. A falta de coisas muitas vezes vitais também não podem me deixar esse sentimento, não devem me deixar esse sentimento de que eu sou inferior, de que eu não fui olhado pelo Pai. Olha a minha vida, é uma desgraça, é um problema atrás do outro, porque nesse momento eu não estou vendo os ensinamentos do Cristo com o olhar que eles merecem ser olhados, que é da divindade. Eu estou vendo os ensinamentos do Cristo pelo prisma do humano. Aí não faz sentido. Não foi isso que ele veio dizer. Não foi isso que ele veio nos mostrar. Então, que a realeza de Jesus, ela esteja em nós. Que nós desejemos vivenciar esta realeza. Que nós desejemos experienciar essa realeza. Porque não é a realeza material. A realeza de Jesus é uma realeza moral. É quando eu me pergunto se aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu escolhi fazer, aquela atitude que eu resolvi, que eu escolhi tomar, ela está congruente com os ensinamentos do mestre que eu escolhi seguir e ter em minha vida. Essa é a realeza de Jesus. Passemos então ao item seguinte, que é o ponto de vista. Foi esse o título que Kardec deu. O que significa isso, né? Cada um de nós tem um ponto de vista. E esse ponto de vista, ele vai dizer de onde eu estou olhando. Então, o meu ponto de vista, ele é relativo e ele tem relação direta com o lugar que eu estou. Então, daqui, o que eu enxergo é aquilo ali. Quem está de lá vai enxergar uma outra coisa. Então, o ponto de vista, a forma como eu encaro a minha vida atual, vai ter consequência em como será a minha vida futura. Como assim? Eu entendo que se nesse momento o meu ponto de vista da minha vida material é o seguinte, farinha pouca, meu quinhão primeiro. Então, o que eu quero primeiro olhar para mim, olhar para os meus, aconchegar os meus e não quero saber do resto. É um ponto de vista. Quando eu olho a vida material por esse ângulo, onde eu só quero acolher e cuidar daqueles diretamente ligados a mim, eu já estabeleço que a minha vida futura vai ser consequência das escolhas que eu fizer aqui. Então, na minha vida futura, eu vou, né, eu que sou reencarnacionista, acredito que a hora que eu desencarnar, eu vou dizer, meu Deus, mas eu já sabia que esse outro, que não é meu parente, não é meu filho, é meu irmão. E eu ignorei a dor dele, eu não me importei com ele, eu só quis saber daqueles que estavam pertinho de mim. Eu só me importei verdadeiramente com aqueles que eu sabia nome, que estava na minha relação de amigos e de queridos. Então, essas escolhas que eu faço hoje determinam, o ponto de vista que eu vejo a minha vida atual, vão determinar a minha vida futura. É nesse sentido. E a doutrina, ela me acorda, ela desembaça meu óculos e diz para mim, olha, preste atenção, que as suas escolhas hoje
Gente, isso é tão óbvio, né? Isso é tão lógico, né? A escolha que eu fizer hoje vai repercutir no meu amanhã. Então, sei lá, as pessoas que têm, por exemplo, uma fragilidade, se eu sou diabética e eu como hoje um monte de doce, isso vai impactar no meu amanhã. Na vida espiritual não é diferente. Não é diferente. A minha indiferença para com o meu próximo vai repercutir, né? Porque o meu ponto de vista é esse. Hoje eu penso que eu tenho que me importar só com os meus, que o outro eu não vou me importar, que é o outro. E o Cristo está dizendo para mim, não é assim. Faça isso enquanto você está aí encarnada, se importe sim. Se inclua nessa vivência que você está tendo, mesmo ela sendo desagradável, porque ela te diz respeito sim. Se ela não te dissesse respeito, você não estava encarnada nesse momento planetário. Se você não tivesse uma relação direta com as consequências da pandemia, se você não tivesse uma relação direta com todos esses fatos, você estaria encarnada agora por quê? Não é culpa. Não é de culpa que o Cristo fala. O Cristo fala de responsabilidade. O Cristo fala de trabalhar o meu egocentrismo, o meu egoísmo, a minha indiferença àqueles por quem o meu coração não transborda de amor e alegria. Bom, então vamos prestar atenção no nosso ponto de vista, de onde que nós estamos vendo os fatos, de que forma estamos vendo. E vamos pensar que nós temos aqueles irmãos que eles dizem assim, eu não acredito em vida futura. Eu acho que na hora que morrer, acabou. Acabou tudo, vira pó. Mas vira pó, assim, a sua vida foi esse mundo de possibilidades e você acha que você vai morrer e acabou tudo? Acho, morre, acaba, não fica nada, eles podem dizer. Esses irmãos, é só uma questão de tempo, né? Porque na hora que eles desencarnarem, eles vão se deparar com o que verdadeiramente é. Então, é para esse momento, né? É para essa situação que nós queremos nos prevenir. Então, a hora que eu desencarnar, vai comigo aquilo que eu fiz. Vai comigo as escolhas que eu realizei. E vão existir pessoas que vão dizer assim, eu não acredito, para mim morreu, acabou, não resta nada. Só que às vezes essa pessoa que está dizendo isso, teve conduta crística, teve conduta amorosa, teve olhar fraterno, partilhou, não criticou, não julgou. Então, e aí eu também preciso entender que o meu caminho é esse. Eu tenho um ponto de vista hoje que para ele precisa dessa doutrina, eu preciso desta prática religiosa para que ele fique cada dia mais claro e mais forte dentro de mim. Tem pessoas que não precisam. E aí nós aprendemos com Cristo que julgar não é um ato de amor. Ah, Valdeir, então você aceita tudo? Aceito. Mesmo sem concordar. Porque não é aceitar o que a pessoa faz, isso Cristo reforça em nós. É aceitar a pessoa e não o que ela faz. E o Cristo, ele vai nos ensinar o tempo inteiro a não nos mantermos indiferentes. Porque nós entendemos que a indiferença não é um ato de amor. Pelo contrário, a indiferença vai ser um ato de egoísmo, a indiferença ela vai me conduzir para um lugar de solidão. E cada vez que eu sou indiferente à dor do outro, eu vou me distanciando moralmente dos ensinamentos do Cristo, que fala de fraternidade, que fala de solidariedade, que fala de igualdade, que fala de família universal. Então, não é isso.
Não é isso. Não é isso que eu quero. Então não é isso que eu devo fazer. E aí eu gostaria de dizer assim, uma frase muito importante de Kardec. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Vou repetir. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Mais uma vez, o reforço de que as alegrias, elas precisam começar de dentro para fora. Eu preciso reconhecer que a minha alma se alegra cada vez que eu me aproximo dos ensinamentos de Jesus. Isso não quer dizer que eu não vá me alegrar se eu ganhei um casaco e gostei, se eu ganhei um óculos e gostei, se eu tive oportunidade de vivenciar prazeres materiais. Não são excludentes. Apenas o Cristo diz assim, nos ensina assim: antes observe a alegria da sua alma. Observe quando que essa alegria é genuína. E ela é real. É quando nós partilhamos, é quando ajudamos, é quando reflexionamos sobre esse espírito imortal, sobre a bondade do Pai, que independente do que eu faça, todos os dias o sol nasce. Sem que eu nada faça, a chuva vem, o orvalho vem e molha a terra de onde o meu alimento vai ser extraído. E a vida que pulsa em cada ventre, a alegria do sorriso de cada criança, a esperança que cada um de nós deverá trazer quando diante da dificuldade perceber, essa dificuldade não me castiga, isso não é uma prova. Eu não estou passando por uma prova, por um castigo. Isso é uma oportunidade, aonde nesse momento, com o isolamento social, com o cuidado, a importância de cuidar do meu próximo, não só de mim, mas também me preocupar com o outro. Não basta eu fechar a minha porta. Eu devo também me preocupar com aqueles que virão me auxiliar. E talvez sem esse bichinho invisível nós não tivéssemos nos atentado para essa questão da importância de nos preocuparmos com o nosso próximo. E o Espiritismo ele vem também reforçar e nos mostrar que essa vida ela não passa de um elo no conjunto grandioso e harmonioso da obra do Criador. E finalmente vem as instruções dos Espíritos, vem uma mensagem que tem por título Uma Realeza Terrestre. E quem passa essa mensagem é uma rainha de França. No início da nossa conversa, quando eu falei de Moisés, de Jesus e da doutrina espírita, eu disse que o Espiritismo, ele traz provas de que o mundo espiritual, ele não perece. Ele vem provar que o mundo espiritual é real. Ele vem provar que todos nós somos espíritos imortais e que nós vamos evoluir. E que nós saímos, do átomo ao arcanjo. Diferente dos judeus que ouviram Moisés, que acreditavam nos anjos, mas não acreditavam na possibilidade de se tornarem anjos. Nós podemos nos tornar anjos se nós nos empenharmos para que isso aconteça. E como? Amando, amando, amando. E aí vem essa mensagem dessa rainha de França.
E o que ela vai dizer nessa mensagem? Ela vai afirmar para nós que ela, melhor do que ninguém, sabe que a felicidade não é desse mundo. Ela que aqui foi rainha, quando chegou no mundo espiritual, nada do que ela tinha, do que ela representava e do que ela foi aqui teve peso. Quando ela chegou no mundo espiritual, ela pôde constatar que espíritos que ela se lembrava deles como servos dela, estavam espiritualmente no outro degrau e o degrau acima. E eu acho que é muito importante nós não entendermos, né, que todo rei na terra vai ser inferior na espiritualidade. Ela está dizendo que quando ela era rainha, ela se sentia melhor. Ela achava que ela era um ser especial. Ela acreditava que o título que a nobreza lhe concedeu era um título da alma dela e não um título de uma hierarquia, de um sistema que naquela época era vigente. Não era assim que ela entendia. Ela entendia que isso fazia dela um ser melhor. E é isso que ela vem nos dizer. Não se achem melhores porque têm títulos ou porque têm posses. Nem se achem piores porque não os têm. Mas acreditem que o que vai pesar depois que o abandono do corpo físico se der é apenas as lágrimas que vocês secaram e os corações que vocês acolheram. Assim, ela termina esta mensagem. Ela diz literalmente assim: para se conquistar um lugar neste reino, são necessários abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática e benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Eu quero então, encerrando essa nossa reflexão, agradecer a essa doutrina, agradecer a essa mensagem lindíssima e clara. Que cada um de nós possa nesse momento se perguntar se nesse instante eu retornar ao mundo espiritual, quantos corações eu acolhi, quantas lágrimas eu sequei. E o que eu fiz? Foi com abnegação? Foi com humildade? Foi exercitando a caridade? Foi com uma benevolência que aprendi com Cristo? Se foi, que bom. E se nós nos perguntamos isso hoje, nesse momento, e a resposta ainda não é suficiente, vamos à luta, vamos estudar, vamos buscar esse caminho do amor incondicional, do amor ao nosso próximo, do amor a todos aqueles que se aproximam de nós. E vamos agradecer. Agradecemos então a essa doutrina que nos oportuniza refazer, reconsiderar, recalcular a nossa rota. Que possamos recorrer ao Evangelho sempre, a cada equívoco que achamos que cometemos, e nós os cometemos, todos nós os cometemos. Vamos lá, não tem problema se eu cometi esse erro. Eu quero buscar esse GPS e eu quero recalcular a minha rota e amar muito e sempre, sem julgar, crendo sempre também no amor e na misericórdia do Pai. Seu Zico, irmão querido, mentor da nossa casa, que possamos
e que continuemos nos esforçando para estarmos próximos do Senhor, para que possamos estar conectados para recebermos as orientações, as intuições e o direcionamento que devemos seguir. Obrigada a todos vocês que nesse instante estão comigo, me oportunizando, me lembrar desses ensinamentos. Graças a Deus.